Vamos bater um papinho? Ligou aí, ô? Ele ligou tudo? Ligou. Pedir a Jesus que nos abençoe essa casa, ao mundo dos espíritos. Então, no total de 42ª, nós já estamos na 34ª lição. E é um curso e tanto isso, né, Sônia? Então, curso preparatório de exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. Bom, na vez passada falamos sobre o segundo estágio do psiquismo humano. Psiquismo quer dizer desenvolvimento, né? O conhecimento, entendimento, né? Consciência, né? Tensa, minha preta. Dor de cabeça. Senta ali, minha linda. Saia fora do foco de energia. Aí. Enquanto você fica aí, vamos pedir para os amigos limpar a voz mercê, né, filha? Então, hoje é o terceiro, o que é o terceiro estágio do psiquismo humano, que é a terceira fase, né, do psiquismo humano. Primeira fase, já falamos, primeiro estágio antes do cristianismo, né? Todas aquelas religiões, todo aquele estágio, né? A lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Aí chega no campo de Jesus, ele vai falar de amor, né? Se alguém bater à tua direita, dá-lhe também à esquerda. Se alguém forçar-te andar com... que você ande com ele 100 metros, ande 1 quilômetro, né? Certo? Reconcilia-te com teu inimigo agora, né? Para que a lei não vá te buscar, né? Então, tudo isso aqui faz parte do embasamento do segundo, a morte do primeiro e o nascimento do segundo estágio. Quer dizer, não é mais a lei de Talião, né? Mas a lei do perdão. Então, lei de Talião, lei do perdão. E agora nós vamos entrar no terceiro estágio do psiquismo humano. E o que se espera dele? Né? Tem um terceiro estágio, né? Estamos vivendo isso. Então, primeira lei de Talião, segunda lei do perdão, e terceira lei? Regeneração. Né? E o que se espera dele? Amor. Né? Então, esses três estágios, né? Ela vem Talião, perdão, não. Talião, perdão, regeneração. Muito bem. Porque o perdão, na lei de Talião, você cria aqui a individualidade, né? Sim, aí, aqui não vamos entrar aqui no mérito mas olho por olho, dente por dente. Tá? Certo? Vamos pegar aqui o que tá certo? Não vou aqui entrar na análise do texto. Certo? Sei que a senhora é uma excelente biógrafa, né? Estudante de biografia alheia, né? Tá certo? Então, é fuxiqueira do pensamento dos outros, né? Tá certo?
Então, vamos nos conter aqui, certo? Algum problema, Felipe? De foco? Não. Falei de fofoqueira, você foi mexer no foco. Ah, que a imagem se acerta lá. Hã? Não, mas eu pus aqui uma gravatinha verde. Vamos dar um chá. Italiano hoje, né? Aqui a gravatinha verde. Nós vamos comer uma pizza saindo daqui. Né, Dani? Não, Dani disse que não. Porque farináceo não pode, né, Dani? Dani tá tão linda. Se eu não já fosse apaixonado, eu ia me apaixonar por ti. Verdade. Hã? Meu Deus. Só a Itália para produzir essas coisas, né? Bom, meninada. Então, lei do talião, perdão, regeneração. Por que é de regeneração? Por que é regeneração? Ah, bom. Ah, bom. Lembra de Jesus? A cada um segundo suas obras, né? Se suas obras não for regeneradas por você mesmo, né? Se você desfez lá com o seu amigo, se não chama ele para refazer, né? Então não tem regeneração, né, filho? É preciso pegar na mão de novo e dizer, vamos embora, né? Entender tudo. Tá certo? Se já perdoou, vamos refazer, né? Certo? Porque a lei do perdão está perdoado. Agora o que nós desfizemos, nós vamos refazer junto, sem questionamento, né? E aqui surge um grande processo chamado humanização. Né? Compreender o outro, entender o outro, amar e ser amado, né? Não impor que o outro ame a você por orgulho, né? Não permitir que ser escravizado pelos outros, tem que dizer não quando você não ama, né? A mãe tem que ter força para dizer ao filho que ama de outra forma, né? Mesmo que o filhinho fique doentinho e faça beicinho, né? Dê um chilique, né? Mesmo que a mamãe tenha problema, né? Os filhos precisam ter liberdade, o homem tem que ter liberdade, a mulher tem liberdade, porém, tem aqui uma lei de regeneração, regenerar. A palavra regenerar vem de onde, Sônia? Significa regenerar. É a capacidade de você renovar tudo aquilo que está ruim, que está estragado, que está machucado. Eu acho que a regeneração, Exatamente. o maior exemplo da regeneração é o próprio corpo humano. A única coisa que não regenera é o dente. O resto regenera todo o corpo. Qualquer ferimento, ele é passivo de regeneração. Até os neurônios, Os dentes são o único que não regenera. que é o osso. É um fazimento. Regenera sim, meu filho. Pega as células sanguíneas que passam dentro do dente. Os nervinhos, né? Regenera. Pode não ser na categoria de expressão,
regenerar. Que a Você ciência fala de isso. vocês classifica como regeneração. Mas que a regeneração, Tem que fazer. né? Então, e o esmalte, né? Mas não vamos ficar com coisinha pequena aqui não, vamos dar uma amplitude aqui. Bom, regenerar. É novamente, né? E nerar. Gerar de novo. Então lembra de Jesus no diálogo dele com Nicodemos? É necessário nascer de novo? Nascer de novo para que a gente possa conhecer a verdade, né? Porque só com os olhos você não vê tudo. É necessário que você venha com os olhos da ciência para ver a ciência. É necessário vir com os olhos da humildade para ser humilde. Né? É necessário vir com os olhos da família para ser um dono da família, né, filho? É necessário vir com os olhos da religião para ser um religioso, né? Para entender o que é religião. Tá certo? É necessário vir com os olhos do administrador, né? Do matemático, do físico, né? Para entender. É renascer diversas vezes em diversas partes. Como é que eu posso entender como é que é a vida no Polo Norte se eu sempre nasci na linha do Equador? Somos distantes, né? Somos estranhos. Mas é necessário que eu deixe a minha pele branca, né? Do polo e venha nascer como trilhardária melanina, né, filho? Pretinho, né? Aqui na linha do Equador. E eu posso, para falar da linha do Equador, eu tenho que deixar o Polo Norte, né? E trocar de pele novamente. Porque se eu vim com a pele que eu vivo no Polo Norte, vai acabar queimando tudo, né? E o câncer e inflamação vai corroer o corpinho, né? Então é necessário entender, e aqui a natureza vem refazendo tudo isso. A gente fica muito triste quando vê na rede da ignorância muito se balança, né? Afirmando coisas que não pode confirmar depois da vida, ou depois de deixar o corpinho. Não gosto de preto. Você está assinando a sua sentença para na próxima vir com preto. Eu não gosto de branco. Você está assinando fazendo a sua proposta para novamente você vir como branco. Né? Então, como diz aqui o caboclo do bom bocado, né? Todo excesso pede correção. Pede correção e bem corrigido. Né? Então, religiosidade sem obra de caridade, ela não tem energia, não tem força. Né? Não tem força, não tem identificação. Então é necessário ter uma identificação, ter um caminho a seguir. Simples, com palavreado compreensivo, mesmo sendo doutor na ciência, né? Mas nunca largando o banco de madeira simples, falando com a criançada numa palavreada que possa entender. Quando falar com o doutor, fale igual a doutor, mas quando falar com o menino, seja menino também. Tá? Para que não haja choque, para que a sua compreensão não feche a porta da compreensão do outro.
por medo ou por preconceito. Então, muitas vezes, as lições ficam prejudicadas porque se aparece com um nome pomposo e aparece sem humildade. E o outro, com vergonha, fecha a porta do entendimento, porque a sua forma de expor não teve o cuidado e terminou ofuscando os ouvidos que estava pronto para ouvir. De uma forma simples, quiser que fale aqui de outra forma, quiser que eu fale aqui para PhD em ciência, em história humana, podemos falar. Mas vamos falar aqui para um povo que compreende, né? Entende, de uma forma simples, rabuscada aqui com uma linguagem cabocla. É necessário dizer que Jesus, quando chegou, colocou fim à grande farra da maldade. O diálogo de Jesus com Nicodemo, ele é fantástico, de plena observação. Buscar um entendimento de um dos mandatários do poder, podemos falar aqui dos senhores Romano ou no Sinédrio, que eu tinha que nascer de novo. Põe um pouco as suas barbas em molho e começa a refletir. E é isso que vem se refletir depois no concílio de Nicéia, para a modificação do texto sagrado, colocando como ressurreição, né? E a confusão tenta se instalar aqui porque não entendeu o diálogo de Jesus com Nicodemos. O renascer de novo. Reconcilia-te com o teu inimigo. Vá e não peques mais. Os juízes sociais, pegando uma irmã em fraqueza, segue a legislação judaica e tenta validar a sua atitude animalística. É o espírito de bando, de montagem, de somatória, de inflamação, o descarrego de suas culpas na culpa de um ser. Mas Jesus cria a individualidade, a cada um segundo as suas obras. Não seja você juiz de ninguém, exceto de os senhores mesmos. Buscando dessa forma, é fácil entender o que se espera do terceiro estágio do psiquismo humano. É o refazimento de todas essas linhas ainda não claras do nosso comportamento. O processo reencarnatório é uma ferramenta que está às nossas mãos pela grande mãe natureza. Aproveitarmos esse momento é aqueles que têm um pouco de esperança de ser feliz. Deus, como sendo o Supremo Criador, não tem pressa. Não tem pressa. Jesus, como educador, recomenda que o aluno não negligencie as oportunidades das aulas. Se negligenciou o seu comportamento diante de outros, desfaça essa negligência
indo atrás dele e lhe pedindo perdão, trazendo para embaixo de suas asas, reconfortando para o meio familiar, suportando as cobranças, não revidando. E aqui coloca-se em marcha uma grande revolução. A paciência. Transmitindo aqui em outra linha explicatória a ciência da paz. A paz, ela é científica. Ela é estudada em laboratório. Ela é possível observar como o espírito de bando pode ser beneficiado com a paz ou pode ser colocada no caminho da destruição com a violência, quando não se tem a paz, ciência. Então, o surgimento de todo o mecanismo das bases do terceiro estágio está no vivenciamento e exemplificação do próprio Evangelho, do perdão, da compreensão, entendimento, aceitação, humanização. Muitos gritam e maldizem a dor. A dor só aparece quando nós fizemos moucos no agradecimento a Deus e fechamos o entendimento da vida. Quando nós fechamos o entendimento para a vida, nós somos acordados com a doença. E quando nós compreendemos, nós somos beneficiados com a saúde. Quando nós não entendemos a saúde, ela será retirada, substituída pela doença. E essas duas ferramentas entre saúde e doença são obras da divindade suprema, do amor perfeito, que nos guiará até os braços supremos do nosso Criador. Por isso, na observação da síntese, bendito seja a dor, que nos faz acordar de sonos milenares. As casas de regeneração, regenerar a ação. As minhas ações não foram bem classificadas. Então você precisa regenerar, refazer. E as casas de regeneração ensinará o homem a renovar, rever a sua ação. E aqui são as necessidades naturais das relações dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos homens com as mulheres, das mulheres com os homens, dos religiosos e das religiões, dos cientistas das ciências, da vida e da morte, da noite e do dia, do calor e do frio. Grandes oportunidades temos quase sempre
O posto de observador não pode ser ocupado por seres míopes, insensíveis ou com escamas nos olhos. E quem fica enceguecido com um único objetivo, fecha a porta dos seus olhos para outros ângulos de visão. Só assim podemos, com esperança renovada todos os dias, estabelecer metas, fortalecer os ânimos, entender por que a lição é chamada todo momento e devemos regá-la com agradecimento. Se for com reclamação, há de plantar a semente novamente. Um dos grandes marcos fala Jesus dos 10 pedintes ou atendidos. Quando foram beneficiados os 10, após as suas curas, os seus benefícios, todos, ou quase todos, encontraram satisfação nos seus afazeres. Só um encontrou satisfação ao voltar para agradecer. E o espírito de agradecimento não é incorporado na grande maioria dos médiuns. Falamos médiuns dos encarnados. Poucos têm consciência do que recebem. Ou lembram. Quando se esquecem, esquece também do caminho e das portas que se abriram e onde esteve. Quase sempre estão perdidos. Porque não manteve o mapa atualizado de onde existe o lugar correto, a porta certa, para novamente ser atendido. Se perdeu nos seus próprios afazeres. É possível que esta comunicação de Jesus nos leve à reflexão ou refletir sobre a ação dos 10 que bateram à sua porta e foram atendidos. 10 vieram, 10 receberam. Só um manteve com possibilidade de continuar sendo atendido. Porque este, ao voltar para agradecer, manteve o mapa atualizado. Há algum comentário pessoal de alguém que queira fazer? Há algum ponto que não foi entendido? Então vamos continuar na mesma linha de raciocínio. E aqueles 9 que não tiveram tempo para agradecer. Jesus impôs a obrigatoriedade para que eles agradecessem? Não. Jesus se feriu por isto? Não. Eles estão eternamente condenados? Não. A dor voltará. E ao voltar, irá trazer inquietude. Na inquietude, a dor. Na dor,
a procura. Na procura, o interesse. No interesse, o sacrifício. No sacrifício, o pedido. No pedido, o atendimento. E novamente, entre os 9, quem não mantiver a porta do agradecimento, novamente perderá a atualização do seu mapa. Jesus faz com sua generosidade as das mais sublimes orientação para a atualização do mapa psíquico e coloca marcos jamais removíveis. Amarás ao teu Deus. Esse amarás o tempo, o verbo, o tempo futuro, porque é dos imperfeitos a naturalidade de iniciar com muita fé, depois esfria, abandona, com a dor volta. E sempre nesse esfriamento e reaquecimento, nós vamos registrando as nossas tendências quando somos, com nossa intenção, distanciado das portas que nos acolhem, passamos por maus experiências. Quando nós lembramos as portas que nos foram abertas para nos socorrer, registramos isto como possibilidade, como sendo o meu porto seguro. E por intuição sei que não estou sozinho. Se estou na prisão, é por minha própria culpa. Se vivo liberdade, não é minha. Se tenho luz, não me pertence. Se estou em trevas, porque fechei meus olhos. Por isso, a ti nada tenho para te pedir. Tudo que tenho é para te agradecer. Nesse sentido, vou me acostumando e sinto necessidade de ser amparado. Mas quando esse amparamento torna-se vício, improdutivo, as próprias forças da natureza corta o abastecimento. E aqui lembramos novamente de Jesus. O diálogo com o célebre pescador. Tudo que estiver ligado, você ligar na terra, estará ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, está desligado no céu. Ou seja, tudo o que eu pedi para o outro, eu recebo. Porque passa por mim.
tudo que eu negar ao outro também será negado a mim. Porque não tenho nada. É uma corrente que surge do céu e vem até a terra. Se eu ligar aos mais simples, estarei ligado ao mais alto. Se eu me desligar do mais simples, estarei desligado do mais alto. E aqui está estabelecido a lei da caridade. Amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Forças, inteligência, sabedoria, amplitude, modernidade, campo que nos satisfaz, no espírito humanista que nutre as nossas células. E aqui entendo Francisco de Assis. É morrendo que eu vivo. Por que morrendo que eu vivo? Há um contrassenso na primeira avaliação. Quanto mais eu morro para os meus interesses e dou linha de passagem para o interesse dos outros, mais vida eu tenho. Deixa que toda luz para onde eu existir as trevas passe por mim. Não sou um vaso estéril que não recebe a luz do seu Criador ao transmitir. Quando transmito a luz do meu Criador para as suas criaturas, também sou iluminado. Quando morro para os meus interesses, tenho vida em eternidade. Onde a fome permita que as benesses do pão passem por mim e sacie os estômagos esvaziados. Onde tiver tristeza, eu sou o rio de alegria que abastece os núcleos esvaziados e estéril pelo tempo. Quando eu me permitir ser canal, alegre ou alegria tenho. Não para os meus prazeres, mas para servir. Onde houver desequilíbrio, que eu leve a paz. Onde houver ferimentos, desordem, eu sou o rio do perdão. E eu me perdoo
e perdoo a todos que me feriu. E logo sou perdoado por todos que eu feri. É perdoando que se é perdoado. Tenho a confiança nas tuas leis, que despojando de todos os meus pequenos interesses, doa-me o mais interessante, que são o necessário para teus interesses, que agora vejo que são os meus interesses. Então é rico o diálogo de Francisco com Jesus, é rico o diálogo de Jesus com Nicodemos, é rico o diálogo de Jesus com Pedro, é rico as bases transformadoras, esse poço gigantesco de regeneração. Os grandes faróis, as grandes usinas. E hoje, catalogada nos livros e ensinamentos da fé renovada, com a correção dos erros arbitrários do quarto século, voltando a foco a figura de Nicodemos, processo reencarnatório, a sua obrigatoriedade, os esteios da impossibilidade da involução. Sem esses cuidados, voltamos aos mesmos conceitos das grandes nações asiáticas, mas não conseguem dar os seus passos decisivos psicologicamente, quando coloca que o homem pode voltar a ser ou a reencarnar no corpo que não é capaz de fazer as ligações racionais. Então esta é a grande divisão. A correção feita em momento tão adequado quanto o século XIX, corrigindo esses erros de interpretação. Os sistemas de comunicação hoje entre os povos popularizou-se de tal forma que os segredos não são mais do Estado, mas de consciência. Os segredos, os conhecimentos são hoje libertos. Ao chegar em qualquer parte do mundo, são doados em questão de horas para o mundo inteiro. E desta democratização das informações, dos conhecimentos,
o grande movimento humanista reparador dos processos de desmonte das sociedades arbitrárias tem em sua base a regeneração tão esperada. Jesus com o seu divino projeto de sancionar a vivência para todos da grande lei do amor, espera pacientemente o que traz grafado com letras douradas nas páginas da codificação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E assim, queridos irmãos, acho que mais uma vez foi permitido darmos esta pequena colaboração insignificante construção de síntese do que é, do que será o terceiro estágio do psiquismo humano. Fortalece-nos o desejo de continuarmos com a ciência da paz. A regeneração, regenerar a ação. De quem? Nossa. Se a nossa ação não precisasse de ser refeita, o terceiro estágio do psiquismo humano já estaria pronto. Fechamos assim, esperamos ter contribuído de alguma forma. Solicitamos aos senhores se tem alguma pergunta que eu faça. Dani? Felipe? Sônia? Elianes? Caríssimo Soares? Tranquilo, está explicado. E tu, menina? Muito bem. Agradecemos os irmãos que estão fora do recinto pela paciência, pela atenção que têm nos dispensado. Mas o projeto, chegamos à 34ª etapa. Então, rogando a Jesus que nos abençoe, abençoe essa casa, seu corpo diretivo. E que Ele nos ilumine na direção correta dos nossos passos. E ao
deixarmos este corpo temos a liberdade de consciência que dizer, esta encarnação não foi em vão. Agradecemos esse grande colaborador, nosso irmão Ian, sua família, por este trabalho, esse auxílio, de levar estas aulas e outros meios, outros ensinamentos, a outros lares, a outras pessoas, e muitas vezes acamadas ou distanciadas por longa distância. Esse irmão tem feito muito. Queremos daqui agradecer a sua bondade dentro da forma que ele sabe fazer e de sua família. Vai aqui um grande abraço para o nosso irmão Gabriel, sua esposa Cláudia, e a você, querido irmão. Rogamos a Maria que lhe dê forças, ao grande Mestre Jesus, que ilumine a você e seus mentores, seus guias, seus antepassados, ao seu Pai querido, que você tenha todo um olhar de carinho à sua mamãe, seus filhos, lembrando que todos nós temos participação muito ativa uma na vida dos outros. Ao nosso irmão Walter, sua esposa e filhos, nossa irmã Sônia Soares e sua esposa, a esse grande jovem Felipe, pela sua participação nesse trabalho, sua mãe Vânia e a minha querida esposa Dani, que tanto tem renunciado ao seu tempo para nos acompanhar nessa tarefa. O nosso irmão Márcio Reia e tantos outros. Rogamos pelo nosso irmão Henrique, que se encontra em processo de refazimento de sua saúde. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta tarefa que temos de tentar vivermos o Evangelho, especial essa grande tarefa das cestas básicas. Que tudo funciona, Mestre. Que nós consigamos pagar todos os compromissos assumidos. Nos dê a devida força, inteligência e sabedoria. Calma e paciência. Para fecharmos mais um ano com o trabalho executado em plenitude. Rogamos a Jesus também pela nossa saúde, saúde mental, saúde física, saúde financeira, econômica, saúde familiar, saúde moral, e assim, Jesus, encerramos mais esse trabalho, mais esse dia. Obrigado.